Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Antes de começarmos as nossas perguntas e respostas, vamos trabalhar a nossa frase positiva da semana. Esta frase vem do livro Os 7 Centros de Energia, de Elizabeth Clare-Prophet. A frase está no parágrafo com o seguinte título, abre aspas, valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o espírito. Não podemos evoluir espiritualmente sem uma plataforma física segura. Um depende do outro. Às vezes, pela formação religiosa que recebemos quando crianças, achamos erroneamente que o espírito é bom e que a matéria é má. Ou que as coisas espirituais são boas, mas o corpo é mau. Na realidade, tanto espiritual quanto material, no seu estado mais elevado, estão destinados a ser um reflexo do divino. A palavra matéria vem do termo em latim mater, que significa mãe. O mundo físico é a mãe, porque a matéria é o ventre ou o cálice ao qual o espírito desce. A matéria é instrumento do espírito. Ela permite que o espírito se expresse. A matéria é como uma flauta e o espírito é como um sopro. Sem a nossa flauta, o nosso instrumento físico, o espírito não pode tocar sua canção através de nós. E cada pessoa tem uma canção única esperando para ser tocada. Fecha aspas. Desse texto, nós escolhemos a frase valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito. E incluiremos então nessa frase a palavra santo, Espírito Santo. Vamos repetir então 27 vezes comigo, mas antes eu vou falar 3 vezes para que vocês possam memorizar a frase comigo. Vamos lá? Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Agora então, 27 vezes comigo, ok? Vamos lá. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo,
pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Valorizo o mundo material e o meu corpo, pois são como cálices para o Espírito Santo. Vamos dar início então às perguntas de hoje com o testemunho de Maria Aparecida de Barbacena, Minas Gerais. Ela nos escreveu uma linda história. Ela diz: Olá, amigos da Luz, Maria Lúcia e Paulo. Hoje terminei de ler o livro Razão de Viver. Comecei meus estudos através deste site, venho adquirindo os produtos oferecidos e, principalmente, venho fazendo diariamente os decretos e comandos de luz. É incrível a transformação que está acontecendo no meu interior e como as pessoas estão percebendo isso. E o mais incrível é que essa mudança vem ocorrendo de forma bastante acelerada. Me identifico muito com a história da vida de Maria Lúcia, da busca incessante pela razão de viver, ao início do meu autoconhecimento, percebo muitas semelhanças no percurso. Agora estou entendendo muitas coisas que me ocorreram no passado, quando ainda não conhecia a Fraternidade Branca e provavelmente os mestres já estariam se aproximando de mim. Este é o meu questionamento. Antes, porém, vou contar-lhes o fato que ocorreu comigo há 8 anos atrás e me veio à mente há poucos dias. Meu sonho sempre foi ser mãe e amamentar o meu bebê. Quando minha filha nasceu, ainda estava com 1 mês de vida, eu sofria muito para dar-lhe o leite materno, pois o meu peito ficou bastante machucado. Durante este primeiro mês sofri muito, pois a dor era imensa, a minha força estava se esvaindo, quando em uma madrugada, por volta das 4 da manhã, minha filha acordou para mamar. Dei-lhe o peito como de costume e com todo o sofrimento que vinha da dor e ao mesmo tempo toda a satisfação que sentia em alimentá-la. Entretanto, de repente olhei a boquinha do meu bebê que estava toda envolta de sangue. Me desesperei. À minha frente havia uma imagem de Maria Santíssima. Olhei para ela e fiz um apelo com muita intensidade, com toda a minha verdade interior. Pedi-lhe que me desse forças e principalmente curasse meu peito, pois o meu maior sonho era dar o afeto, o amor e o alimento amamentando a minha filha, como ela, Maria Santíssima, tinha feito com seu filho Jesus. Era muito importante para a minha realização como mãe continuar amamentando a minha filhinha. Pedi-lhe que me permitisse ser tão mãe como ela foi de Jesus, mãe por inteiro. Lembro-me que pedi com muita força. Meu nenê adormeceu e acordou por volta das 8 da manhã para mais uma mamada. Minha surpresa foi muito grande, pois não havia mais uma gota de sangue e a partir daquele momento começou a cicatrização do meu seio, sem que eu tivesse que parar de amamentar a minha filha. Agradeci à Mãe Maria e tive certeza que ela havia me escutado, ela atendeu o meu pedido. Mas com o passar do tempo, este fato ficou esquecido e me veio à tona há poucos dias, quando li no livro Razão de Viver que os mestres se aproximam de uma alma por 3 vezes e que respeitam a lei do livre-arbítrio. Lembrei-me deste fato também porque Maria Lúcia diz no livro que a força do pedido é a mesma que nos retorna. Como pedi com muita intensidade a cura do meu seio para amamentar minha filha, fui atendida prontamente pela Mãe Maria Santíssima. Pergunto então, este fato narrado tem a ver com a aproximação da Fraternidade Branca em minha vida? E também, fui atendida por Maria realmente devido à intensidade do meu pedido? Desculpe se me estendi demais. Obrigada, vitória sempre, Maria Aparecida. Maria Aparecida, seu testemunho foi realmente muito bonito e estimulante. A grande Fraternidade Branca sempre esteve à sua mão, desde que você nasceu e muito antes disso. Nós é que muitas vezes não enxergamos a proximidade dos mestres ascensos. Com certeza, é a indignação pelo fato de não poder fazer nada
que trouxe sua grande força ao dirigir-se a Maria Santíssima, que atendeu seu pedido. É nestas horas que entendemos que não precisamos sofrer para falar com emoção a Deus e a seus anjos. Podemos colocar todas as nossas forças espirituais, mentais, emocionais e físicas em nossas orações. E aí sim, elas moverão as montanhas de adversidades, por pior que elas pareçam. Não espere que o problema cresça, aumente. Coloque emoção em todas as suas orações. É importante aprendermos que a nossa função aqui na Terra, amigos, é reconhecer onde está a imperfeição e olhar para Deus pedindo sua ação imediata, levando à manifestação as correções que se façam necessárias. Este é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Este é o trabalho dos raios secretos, que os filhos da luz têm que fazer, deixar que o Espírito Santo flua através de nós. É importante colocar a mão esquerda no coração e a direita com a palma virada em direção ao local onde há necessidade da ação divina e dizer: "Do nome do Pai e da Mãe divinos, uno-me ao Filho de Deus e comando o Espírito Santo para que atue na purificação de tal ambiente, na cura de tal pessoa, na ordem e progresso de tal ambiente de trabalho ou de estudos. Amém." Na mão direita devemos fazer o mudra de Jesus, recolhendo levemente os dedos mínimo e o anular, porque eles representam o chakra da alma e o plexo solar. Quando pedimos que o Espírito Santo atue através de nós, não decidimos como ele vai atuar, apenas cedemos o nosso corpo para que sua energia possa atuar em nosso mundo, onde indicamos, mas não como, e sim onde. Então os dedos que representam o chakra da alma e o plexo solar, que envolvem a nossa vontade, devem ser recolhidos nessa hora. A mão esquerda é completa, com todos os dedos abertos no meio do peito, porque aí sim é a minha vontade de que a luz flua através do meu ser para a outra mão. A próxima pergunta vem da Márcia, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela faz perguntas sobre o dízimo. Para responder a estas perguntas, nós convidamos a nossa colega Fátima Sorage, do Grupo de Estudos Aura Mater, de Belo Horizonte, para participar do programa respondendo às perguntas da Márcia. Fátima fez grandes pesquisas sobre este assunto e, com certeza, vai nos presentear com seu farto conhecimento sobre esse assunto. Vamos então telefonar para ela, que já está nos aguardando a ligação. Olá, Paulo e todos os ouvintes da Rádio Internet, da Grande Fraternidade Branca. É um grande prazer tê-la conosco, Fátima, participando de mais um dos nossos programas de rádio internet. Prazer todo meu. A Márcia, de Ribeirão Preto, tem umas perguntas para fazer sobre dízimo, as quais eu vou ler agora para você, uma a uma, para você ir respondendo, ok? Ok. Nós vamos levar os seus conhecimentos sobre o dízimo a todos os nossos colegas do grupo de estudos Eu Sou Luz. Vamos lá então. A Márcia diz o seguinte: eu tenho o meu próprio negócio e quero ser uma dizimista fiel. Porém, sinto não saber calcular exatamente esses valores. Eu tenho 3 dúvidas. Sim, primeiro eu quero parabenizar a Márcia pela iniciativa de oferecer o dízimo, porque essa prática ela é muito antiga, tão antiga quanto a humanidade, e ela está muito bem colocada no Antigo e Novo Testamento, e os mestres ascens também falam disso. E eu vou dar alguns exemplos, Márcia, para demonstrar a importância que o Reino Celestial dá a esse assunto. Eu tenho um estudo grande a respeito e tem várias anotações, eu escolhi algumas para passar para você. Tem uma passagem no Gênesis que Jacó diz ao Senhor: e de tudo quanto me concedestes, certamente eu te darei o dízimo. Tem uma outra passagem importante, que é quando Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele tinha. Veja bem, Melquisedeque era não só rico, mas também alquimista. Não precisava, digamos assim, de um valor ofertado por Abraão. Mas Abraão tinha o conhecimento da lei do dízimo, e foi por isso que ele ofertou o dízimo a Melquisedeque. Temos uma passagem importante também em Malaquias, quando Yahvé
repreende o povo e depois faz uma promessa. Ele diz: pois vós me enganais em relação ao dízimo e à contribuição. Vós estáis sob maldição. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me com isso, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos em abundância. Quero também comentar, Márcia e todos os ouvintes, sobre uma fala de Elizabeth Prophet, quando ela diz: você não pode se dar ao luxo de não pagar o dízimo, porque não haverá multiplicação. A deusa da fortuna também comenta: o ato de pagar o dízimo cria um elo com a presença. E o grande diretor divino tem um grande ensinamento sobre o dízimo que termina assim: dizemos claramente que é um requisito do discipulado compreenderdes a necessidade de aprender a viver dentro dos parâmetros do pagamento do dízimo. E, finalmente, Mark Prophet também tem um longo ensinamento sobre o dízimo que termina assim: ao dar a 10ª parte, vocês estão plantando a semente que gera o ciclo seguinte. Mas, então, o dízimo significa a 10ª parte de tudo que recebemos. E isso não está ligado apenas a salários, e é diferente de ofertas e caridade. Ok? Agora vamos às perguntas. Ok. Muito grato pela sua introdução, muito bonito ouvir isso. Bom, a primeira pergunta dela, Fátima, é: como eu fabrico e vendo o meu próprio produto, eu tenho inúmeros gastos para a fabricação do mesmo. Matéria-prima, mão de obra terceirizada e interna, despesas gerais como aluguel, água, luz, impostos, etc. Como calcular corretamente o valor do meu dízimo? Márcia, de modo geral, o dízimo é calculado sobre a receita e não sobre as despesas. Você verifica quanto você ganha no mês e desse valor reserva 10% para o dízimo. A segunda pergunta dela é: se o dízimo deve sair dos primeiros frutos colhidos, tenho mais uma dúvida. Quando vendo meu produto, recebo uma entrada a qual é destinada à aquisição da matéria-prima. Daqui não tenho lucros. Assim sendo, poderei pagar o meu dízimo somente quando receber o pagamento final? Márcia, a questão toda é a sua intenção, os motivos que estão no seu coração quando você entrega o dízimo. Se você devolver o dízimo logo com a primeira quantia que receber, isso demonstra uma maior compreensão da lei. E o seu ato resultará numa abundância para você, em maior abundância. A palavra relacionada com essa questão é primícias, que quer dizer primeiros frutos. Mas o dízimo pode ser entregue a qualquer momento do mês. Sobre esse assunto, quero comentar também que há quem pague o dízimo sobre a receita líquida e há quem pague sobre a receita bruta. E é uma questão de ponto de vista. Eu já vi as duas coisas acontecerem à minha volta. Mas o certo é que quanto mais você dá, mais recebe, segundo a lei. E quanto mais queremos receber, mais devemos dar. Saint Germain diz o seguinte: se os filhos de Deus aprendessem a dar, unicamente pelo prazer de dar, seja amor, dinheiro, serviço, etc., ou o que quer que seja, não teriam necessidade alguma. Márcia, uma outra coisa que eu também quero comentar, que aqui no Instituto Ora Mater, nós, após o estudo a respeito do dízimo que fizemos há mais tempo, nós não usamos dizer, inclusive, pagar o dízimo. A gente diz devolver o dízimo ou entregar o dízimo, considerando que o ato de entregar o dízimo é uma coisa natural de devolver, né, a Deus uma parte, a 10ª parte, o dízimo, daquilo que Ele nos dá. Que bonito isso. Uhum. Muito legal. Mas é a maneira de encarar a coisa, né, Fátima? Encarar a coisa. Nós não pensamos assim, vamos pagar. Não, vamos devolver. Sim. Então, deixando bem claro, não existe uma regra se é sobre o líquido ou sobre o bruto. A pessoa é que tem que sentir o que deve fazer e seguir seu coração. Exatamente. Na nossa pesquisa, a gente consultou muitos arquivos, muitas coisas, inclusive muita coisa dos Rosa Cruzes, e vimos muitas pessoas, contactamos muitas pessoas que fazem a entrega do dízimo, Paulo, em várias religiões, porque está presente em muitas religiões. A gente observou que tem pessoas que pagam sobre o bruto. E a gente até conversou com pessoas, e tem gente que tem essa coragem, eu diria. Mas elas falam o seguinte, que elas entendem que é dessa forma. Mas, assim, de modo geral, as pessoas entregam o dízimo relacionando o valor com a renda líquida. É o mais comum.
Mas tem gente que faz de uma outra forma. Uhum. A terceira pergunta da Márcia, Fátima, é a seguinte: poderei dividir o meu dízimo? Isto é correto? Exemplo, uma parte para a Grande Fraternidade Branca, uma parte para a Igreja Católica, outra parte para o grupo do qual algumas vezes eu participo. Todos, afinal, divulgam os ensinamentos cristãos. Desde já eu agradeço os esclarecimentos e o carinho que tem para conosco, os estudantes da luz, e desejo a ambos e às demais estudantes muita luz e compreensão dos ensinamentos. Paz e luz a todos. Eu sou Márcia de Ribeirão Preto. Márcia, o ensinamento que está na base da sua pergunta a respeito de poderei dividir o meu dízimo é o seguinte: o dízimo ele deve ser entregue à instituição que representa a fonte do seu ensinamento espiritual, que pode ser uma igreja, uma instituição espiritual ou uma pessoa. O dízimo ele está ligado à continuidade da obra espiritual nesse planeta. Então, levando-se em conta isso, é prática comum entre os discípulos entregar o dízimo em mais de uma instituição espiritual. Geralmente, nós entregamos mais em valor aquela instituição da qual mais recebemos o ensinamento espiritual. Essa é a regra. Mas é muito comum a gente dividir o dízimo, inclusive, para pessoas que nos transmitiram ensinamento. Então, é mais ou menos assim. Agora, uma outra coisa é que devemos também levar em conta que o dízimo é diferente de oferta e de caridade. A oferta é algo além do dízimo. Você entrega o dízimo, que são os 10%, em seguida você quer fazer um agradecimento a Deus por alguma bênção recebida, ou então você foi sensibilizada por uma causa, etc., uma obra, então você faz uma oferta. Ofertas são valores além do que os dizimistas entregam regularmente. Na prática, eu observo que as ofertas geralmente vêm num valor mais vultoso. As pessoas, quando dão ofertas, são quantias grandes, talvez relacionadas com o agradecimento que querem fazer a Deus. Agora, quanto à caridade, é um ato de compaixão e generosidade para com os irmãos menos favorecidos. A caridade também é necessária, mas antes dela vem o dízimo, ok? E para terminar, Márcia, eu quero comentar também que, embora ao entregar o dízimo, os discípulos não estejam pensando em retorno, o certo é que, segundo o ensinamento, o dízimo traz a multiplicação do nosso dinheiro. Como um dia eu ouvi de alguém que me disse, só fala mal do dízimo quem não dá. E nós compreendemos que isso é verdade. Aqui no Instituto Hora Mater nós temos vivido essa questão. E uma outra coisa é que o dízimo deve ser entregue como algo que não nos pertence. É a devolução de parte do que recebemos. Isso gera mais abundância para nós. Nós consideramos que 10% do que nós recebemos não deve entrar, digamos assim, nem na nossa carteira. É algo que, até em termos assim, de planejamento financeiro, você já não conta com ele porque aquilo não é seu. Por fim, mas esse assunto da entrega do dízimo é um assunto bem amplo e muitas vezes tem sido um tema controvertido por causa do mau uso que o destinatário do dízimo muitas vezes faz com quem recebe. Mas o importante é a gente saber que o dízimo é tema de uma lei divina. E mesmo quando os homens fazem mau uso dessa lei, a lei continua em vigor. E caso você precise de mais alguma informação, sinta-se à vontade em prosseguir com as suas perguntas. Tive muita satisfação em poder contribuir com o seu entendimento dessa questão. Não só dela, Fátima, como de todos nós, eu também aprendi muito hoje e nós agradecemos imensamente a sua participação no programa. Vitória sempre na luz, Fátima. Obrigada, Paulo. Um abraço em todos. A Márcia de São Paulo nos escreveu, ela disse: olá, queridos Paulo e Maria Lúcia. Que a luz divina os abençoe sempre. Hoje pela manhã, durante as minhas orações, exatamente quando eu decretava a chama violeta, senti um grande apelo vindo do meu coração para direcionar aquela torrente de energia para o nosso amado planeta Terra. Assim fiz, invocando a chama violeta 108 vezes para libertar a nossa Mãe Terra dos sentimentos de ódio, violência e desrespeito, pedindo a liberdade para os 4 elementos. Fiz também o decreto de Astréia e Miguel, pedindo que fosse consumido e queimado toda a energia negativa e seus patrocinadores das sombras. Senti a indignação brotar no meu coração e clamei pela luz. Paulo,
Tudo isso eu faço normalmente, mentalizando sempre a paz e a luz divina envolvendo o nosso planeta e toda a humanidade. Porém, desta vez senti uma avalanche de energia brotar em meu coração e uma voz me dizendo para pedir a você que colocasse um alerta no site, chamando a atenção de todos para que não descuidem das orações nesse sentido, pois se faz necessário uma carga maior e diária de invocações de luz para acalmar o fogo, a água, a terra e o ar do nosso planeta. Todos nós sabemos do momento difícil que estamos vivendo e não podemos nos descuidar. Tudo está passando por transformações e temos que nos dedicar mais e mais para que esse processo seja menos doloroso. Sabe, hesitei um pouco antes de escrever o que é conhecido de todos, mas confiei mais uma vez no meu coração e agora me sinto em paz. Vitória sempre na luz de Deus, Márcia. Márcia, parabéns pela sua grande dedicação aos decretos e sua preocupação com o planeta. Realmente este é um trabalho para todos. Elizabeth Clare Prophet ensina que os mestres fizeram 3/4 do caminho, trazendo os ensinamentos para a humanidade. A escola teosófica de Blavatsky e a escola da Agni Yoga dos Roerish fizeram a primeira parte do caminho, referente ao elemento fogo, e trouxeram os ensinamentos para o plano da memória. Eles representaram o Pai, Brahma. O movimento Eu Sou e a Ponte para a Liberdade fizeram a segunda parte do caminho e trouxeram os ensinamentos para o plano mental no campo do elemento ar. Eles representaram o Cristo, o Filho, Vishnu. A Summit Lighthouse de Mark e Elizabeth Prophet trouxeram os ensinamentos para o plano emocional, no campo do elemento água, representando a Mãe Divina. E agora, Elizabeth ensina que o quarto plano, relativo ao físico e à matéria, são os chelas dos mestres que precisam levar os ensinamentos para a humanidade. Pois tudo o que precisamos já está às nossas mãos. Precisamos colocar em prática esses ensinamentos. Precisamos nos unir. São grupos de força. O Espírito Santo trabalha com a união de todos. E esse quarto plano, relativo à matéria, está relacionado ao Espírito Santo de Deus. A união entre o Pai, Brahma, o Filho, Vishnu, a Mãe, Shakti, e o Espírito Santo, Shiva. É necessário que os filhos da luz cedam o seu ser como canal de luz para que a presença do fogo do Espírito Santo possa atuar. A Sônia Miriam, do Rio de Janeiro, nos escreveu dizendo: gostaria de saber, Paulo, como posso estar pedindo ao Senhor Jesus a chance de engravidar? Como fazer uma oração que seja mais forte? Eu não tenho problemas físicos, mas não consigo engravidar. Será que eu em outra vida fiz coisas muito erradas? Sônia, é claro que orar aos mestres com muito amor pode solucionar o seu problema de não engravidar. Mas, pelo que entendo, Sônia, engravidar é uma situação que, para acontecer, precisa da concordância de 4 forças de consciência. Todas as 4 precisam concordar com isso. A primeira força é você, a sua consciência. A segunda é o seu parceiro. A terceira é a alma do bebê que vai nascer. E a quarta é Deus, Pai e Mãe. Quando uma mulher não engravida, eu sinto que grande parte do problema pode estar na própria ansiedade, ou até no fato de ela não se permitir e achar que não merece ter o bebê. Um bom passo a fazer é buscar trabalhar como voluntária onde existam muitos bebês, buscar a proximidade com bebês. Uma creche em seu bairro ou um orfanato seria um bom começo. Isso vai fazer você relaxar e o contato com bebês pode abrir o caminho. Acredite nisso. Outra coisa importante é você criar afirmações de poder e repeti-las com harmonia, quantas vezes mais, melhor. Afirme frases como, por exemplo, eu quero engravidar, eu quero engravidar, eu aceito ser mãe, eu sou mãe de um lindo bebê, eu sou mãe de um lindo bebê. Ou faça invocações para a Mãe Divina, pedindo a Maria Santíssima para lhe abençoar com um filho. Prometa a ela que vai cuidar do bebê,
que vai proteger o bebê com muito amor. Escreva carta para os mestres. Escreva cartas para Maria Santíssima. Escreva cartas para Jesus. Invoque a chama violeta para consumir toda e qualquer força negativa que possa estar impedindo a sua gravidez. Inclusive, inclua um pedido de perdão caso a razão de não engravidar esteja relacionada com algum aborto que você tenha feito em prévias encarnações, ou mesmo nesta. Peça perdão. Se você nunca abortou nessa vida, mas apoiou o aborto de alguma amiga ou de algum parente, precisa trabalhar em prol da vida e pedir perdão a Deus por isso. Indique o site abortonão.com.br. Isso pode ajudar. Se o seu parceiro quer um bebê tanto quanto você, escrever cartas a Deus e ao bebê aumenta a possibilidade de engravidar. Reforço isso para você. E por último, e mais radical, mas eu já vi inúmeras pessoas engravidarem depois dessa decisão. Procure uma criança para adotar. Tomar essa decisão quebra todas as forças contrárias à sua gravidez, inclusive o possível karma por ter abortado. Porque a pessoa que aborta um bebê, ela negou um bebê que estava sendo esperado. Então esse bloqueio, passar da negação para a aceitação, às vezes é difícil, porque é necessário um trabalho mais forte para quebrar isso, e a adoção quebra isso. Porque no momento em que você toma a decisão de adotar e que você passa a ter uma criança adotada em casa e tratá-la com amor e carinho, você prova e mostra que realmente a sua intenção é boa. Espero ter ajudado. Eu não sou mãe, sou pai, mas dentro da nossa experiência espiritual, atendendo as pessoas, a gente aprende a compreender esse problema e ver como que isso tem sido solucionado na vida das pessoas. A Luciane de Curitiba nos escreveu dizendo: olá, Paulo e Maria Lúcia, eu estava lendo em um livro de Elizabeth Prophet que Satã não mais existe. Pergunto, ele passou então pela segunda morte e ele foi julgado no tribunal do karma? E o Satã e Lúcifer são os mesmos? Obrigado, vitória sempre, Luciane Curitiba. Luciane, o nome Lúcifer significa portador da luz. Este era o mais alto anjo de Deus, ele era o primeiro arcanjo dos céus. Ele perdeu esta graça divina pelo orgulho, ambição e o desejo de estar acima das estrelas de Deus, os filhos de Deus e os Elohim, rivalizando com o Altíssimo. Ele encarna o Anticristo. Lúcifer foi aprisionado na terra pelo arcanjo Miguel e seus anjos. Ele foi líder do mal na terra e foi queimado e consumido pelo fogo sagrado de Deus e por ordem dos 24 anciãos em 24 de abril de 1975. Assim, o que temos hoje na terra são os seus seguidores e sua semente. Verdadeiros demônios do mal. É claro que a fé na existência deste ser que seus seguidores têm, e mesmo os filhos da luz que o temem, acabam por criar sua imagem no astral, onde certamente sua força ainda é imensa. Satã era o lugar-tenente de Lúcifer. As pessoas confundem Satã com Lúcifer, mas são dois seres, duas consciências diferentes. Lúcifer o chamava de Satã para ridicularizar o amado e poderoso Sanat Kumara, que é o maior representante do poder divino na Terra. Satã, se vocês olharem, é uma forma inversa de se escrever Sanat. Satã jamais foi um arcanjo. Assim, nem ele, nem nenhum outro demônio jamais sobrepujou Lúcifer. Satã foi queimado também, assim como Lúcifer, e consumido pelo fogo sagrado de Deus e por ordem dos 24 anciãos em 27 de janeiro de 1982. Amigos, os decretos dinâmicos de luz, os comandos de luz, são uma grande força de poder. Vocês vejam que esses demônios foram consumidos depois que os decretos foram liberados para a humanidade. Quando Jesus ascensionou, Saint Germain e Elmore, Kutume, entre tantos outros mestres que nós sabemos que ascensionaram, não havia a dispensação dos decretos dinâmicos de luz.
A razão dos decretos dinâmicos existirem na Terra é o grande poder de energia que eles liberam, porque é chegada a hora do pedido de julgamento, e para que isso ocorra é necessário uma grande liberação de energia, e como nós temos muitos filhos da luz que não estão orando, não pensam em Deus, nós precisamos que os poucos que oram e que estão preparados para fazer os decretos de luz entendam que a energia liberada nos decretos é muito maior do que aquela necessária para o ser que decreta. É uma energia que libera um poder imenso para a libertação do planeta. Quando nós fazemos o comando de luz de Saint Germain, por exemplo, Saint Germain, amado mestre, luz violeta radiante, purifica nosso mundo com justiça e liberdade. Saint Germain é o mestre ascenso, orienta a humanidade, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Saint Germain consome agora nossos erros do passado, leva todo o nosso povo aos mistérios desvelados. Saint Germain, Chorran violeta, mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a verdade, o saber é a realidade. Chama violeta, liberta, purifica e ilumina. Saint Germain, e possa a nova era se aproxima. Saint Germain, amado mestre, luz violeta radiante, purifica nosso mundo com justiça e liberdade. E aí vai. Quando nós repetimos esse corpo de comando de luz forte, com esse ritmo forte, nós estamos liberando energia, 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 diretamente para que os mestres, os anjos, os arcanjos de luz possam atuar, purificando o planeta, libertando as pessoas e, mais do que isso, no julgamento dessa falsa hierarquia que precisa ser tirada daqui para que a evolução realmente aconteça. Porque assim como os demônios foram expulsos do céu por Deus, Deus espera que nós aqui na Terra façamos o mesmo, comandando o Arcanjo Miguel e Astreia para tirar esses demônios da Terra e libertar o planeta, porque com a imperfeição, liderando o planeta como nós temos visto, nós nunca chegaremos à perfeição. A Léa Silva, da Austrália, nos escreveu dizendo o seguinte: Olá, Paulo e Maria Lúcia, existe um enunciado que diz: na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Pergunta então o seguinte: quando eliminamos energias negativas em nós, na verdade, as estamos transformando? Grata sempre, Léa Silva, Austrália. Cara Léa, a chama violeta é uma chama transmutadora. Ela transforma a energia corrompida em energia pura e sem qualificação. A chama violeta é considerada um detergente cósmico que ajuda a limpar a Terra das energias impuras que criamos. Léa, mesmo os outros raios, todos transformam em um ou outro grau de potência energias corrompidas em energias puras à nossa disposição. Somos qualificadores de energia e precisamos aprender isso. É por esta razão que apenas ser um utilizador de energia produz tanto lixo. O ser humano aprende a consumir e não se preocupa com seu lixo. As energias que mal utilizamos precisam ser requalificadas por nós mesmos. Eu e Maria Lúcia, como qualquer ser humano que trabalha junto, nós nos desentendemos de vez em quando. Quando notamos que energias mal qualificadas estão atuando, nós nos reunimos para fazer uma boa sessão de invocações de chama violeta. Todas as pessoas que vivem ou trabalham juntas precisam estar atentas para a descida de karma de vidas passadas que precisam ser consumidas e que se manifestam periodicamente para serem trabalhadas e transmutadas em energias puras. O karma pode descer mais ou menos a cada dia e até de tempos em tempos. São os senhores do karma que decidem quando e quanto karma deve descer. Pode ser que eles deixem a amizade entre duas pessoas ficar bem forte para permitir o retorno gradual de karma. Assim, vejam que se vocês passarem a atuar como verdadeiros qualificadores de energia cósmica, como é esperado de vocês, deixando o Espírito Santo de Deus atuar em suas vidas e, mais do que isso, além de deixar que ele atue, pedir para que ele atue, então vocês verão as mudanças positivas acontecerem. Repitam comigo: amado Espírito Santo, atue agora, transformando todo o meu ser, para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora, transformando todo o meu ser, para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora, transformando todo o meu ser, para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Ok?
Vamos fazer então agora 9 vezes comigo. Amado Espírito Santo de Deus, atue agora transformando todo o meu ser para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora transformando todo o meu ser para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora transformando todo o meu ser para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora transformando todo o meu ser para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora transformando todo o meu ser para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora transformando todo o meu ser para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora transformando todo o meu ser para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora transformando todo o meu ser para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. Amado Espírito Santo, atue agora transformando todo o meu ser para que eu seja aceito aos olhos de Deus Pai e Mãe. O Renato de Niterói nos escreveu, ele diz: Olá Paulo e Maria Lúcia, muito obrigado pelas respostas lidas no programa 51. Quem é Asta Cheran? Pergunto isso porque ele foi capa 2 vezes da revista Sexto Sentido. Em pesquisas no Google encontrei sites que diz que ele é o comandante de uma nave intergaláctica, um ser de muita luz que virá em 2012. Bem, pessoalmente não acredito em nada disso, mas buscando as capas desta revista que fala também dos mestres ascensos, deparei-me com as que falam neste ser. Caros Paulo e Maria Lúcia, muito obrigado por vossa resposta. Vitória sempre, Renato. A Karina, Renato, de Augsburg, na Alemanha, uma nova associada nossa no grupo, também faz uma pergunta sobre a Asta Cheran. Ela diz: Bom dia, Paulo. Eu sou Karina, moro na Alemanha, em Augsburg. Estou estudando os ensinamentos dos mestres ascensos e já li o livro de Maria Lúcia, ouvi algumas aulas e encomendei os programas que vou ouvindo apaixonadamente e descobrindo a luz. Faço meus comandos todos os dias com muito amor e foi através desses comandos que me libertei dos meus medos, inseguranças e vício de chocolate. Eu era realmente assediada pela entidade do açúcar. Arcanjo Miguel me libertou. Hoje eu ouvi o programa número 13 e tenho que escrever essa pergunta para encontrar uma resposta em algum programa futuro. Bem, no programa 13, a estudante da luz Neuci, no Rio de Janeiro, perguntou sobre implantes extraterrestres e depois a Márcia falou da sua experiência com uma oração de 21 dias que eu consegui pela internet. Nessa oração, não sei se você conhece, mas te mando anexado a este e-mail, é mencionado o nome de Asta Cheran, que você disse que é um extraterrestre ou entidade, misturado com o nome dos mestres ascensos e de Arcanjo Miguel. Isso provoca uma confusão na cabeça dos estudantes da luz, Paulo. Depois de ouvir sua orientação no programa 13, eu pensei, que atrevimento desse comando Asta de misturar com nossos mestres de luz. E está escrito que esse comando é da Fraternidade Branca. Estou te mandando a oração para você ver como a linguagem parece mesmo a de uma oração da luz. Minha pergunta finalmente é: como pode esse comando conseguir ter algum poder do mal, provocar pesadelos e medos, se nela estão mencionados também o nome de Miguel e até de Saint Germain? Paulo, só pelo fato de ter o nome deles na oração, como pode acontecer esse medo e sonhos que a companheira Márcia teve? Já ouvi dizer de outras pessoas que passaram mal, eu mesma tive sonhos esquisitos, como sou estudante da luz iniciante, fico confusa. Por favor, Paulo, responde a minha pergunta. Um abraço forte, fraterno, muita luz de Deus que nunca falha, muito obrigada por atender os estudantes da luz com tanto amor. Karina. Renato, Karina e amigos. Li a oração que você enviou, Karina, e realmente ela tem muitos elementos positivos, mas no final ela termina com a vinda de Asta Cheran para ajudar a humanidade. Eles utilizam o nome dos mestres para ganhar a confiança da humanidade, mas deixam claro que o socorro vem de suas espaçonaves, que virão para salvar. Balela, pura mentira, para enganar os filhos da luz. Além disso, eu peço você, Karina, que ainda está ouvindo as aulas anteriores, você vai ouvir uma das aulas que nós demos aqui,
a respeito de quando nós lemos um texto que foi escrito por algum ser do astral, isso abre as portas para que muito mais do que apenas o texto venha para nós. O espírito presente junto àquele ser atua sobre o nosso corpo, da memória e o corpo mental. Isso está bem explicado nessa aula. Algum tempo atrás vimos uma correria nacional onde místicos falavam e perguntavam entre si sobre o que seria o tal disparo cósmico 1710 e se isso seria verdade. Na época nós tínhamos cerca de 800 acessos diários no site e nós recebemos tantos e-mails e o nosso site em um só dia passou de 800 para 1.800 acessos. Para vocês verem a quantidade de pessoas que buscavam saber o que era esse portal 1710. Eram pessoas buscando a confirmação e a verdade sobre uma chamada que receberam por e-mail para participar desse momento cósmico. Eles queriam saber se era algo da grande fraternidade branca dos mestres ascensos. Até o programa Mais Você, da Ana Maria Braga, divulgou o suposto evento cósmico na televisão. Os portais 1111, 1212, 1710, 818 são criações desta entidade conhecida como Ashtar Sheran, que afirma ser São Miguel, o arcanjo. Ele se autodenomina comandante de uma equipe de extraterrestres. No Brasil, a divulgação desse suposto disparo cósmico 1710 foi revelado por uma das médiums e divulgadoras de Ashtar Sheran, chamada Doriana Tamburini. Este ser envia seus ensinamentos através de contatos com vários e diferentes canalizadores espíritas espalhados pelo mundo. Os mensageiros da grande fraternidade branca, dos mestres ascensos, Guy Ballard, Elizabeth Mark Prophet, nada falaram sobre esses portais, mas alertaram sobre os falsos profetas como este extraterrestre. Seria Ashtar Sheran um extraterrestre ou seria ele um espírito do astral? Será que ele quer mesmo ajudar o mundo, como afirma as suas canalizações? Ou o mais óbvio é que queira abrir as portas da Terra para as forças extraterrestres invadirem? Obviamente, o livre-arbítrio dado por Deus exige que eles convençam a humanidade a aceitá-los na Terra, para só então poderem invadi-la. Ou será ainda que se trate apenas de uma entidade do plano astral que tenta se fazer passar pelos mestres ascensos, iludindo até mesmo seus canalizadores? O que mais sabemos sobre Ashtar Sheran? Em 1952, Ashtar Sheran fez o seu primeiro contato astral com o norte-americano George Van Tassel, que começou a fazer canalizações e a difundir o contato psíquico. George publicou seu primeiro livro intitulado Eu Andei em um Disco Voador, e neste livro, todo escrito em comunicações psíquicas de George, está escrito que o comandante Ashtar Sheran anunciava sua chegada à Terra em 18 de julho de 1952. Vejam que São Miguel já está entre nós há muito mais tempo que isso. Ashtar Sheran coloca-se como um extraterrestre de nível etéreo, o que não condiz com sua forma de comunicação psíquica astral. Em 1958, Ashtar contatou o médium alemão Herbert Victor Speer, líder de um movimento em Berlim conhecido por Movimento dos Irmãos Espaciais, que psicografou o livro A Grande Missão Celeste de Ashtar Sheran, onde consta que Ashtar seria comandante-chefe da frota extraplanetária de uma confederação intergaláctica que ousava dizer que participava da grande fraternidade branca. Ashtar Sheran mostra-se com uma roupa formada por um macacão e botas de aspecto militar, um verdadeiro anti-São Miguel. Este ser também se apresenta dizendo estar a serviço de Sananda, nome que ele atribui como sendo o verdadeiro nome de Jesus Cristo. Ashtar se coloca como comandante-chefe da frota de espaçonaves confederadas, entidades formadas por inúmeras formas de vida de diferentes civilizações e com as mais variadas aparências e formas. Eles se colocaram em uma posição que é, na verdade, dos mestres ascensos.
de instruir e apoiar a humanidade durante os períodos de transição da Terra para uma dimensão superior. Astacheran diz ter vindo do planeta Metária, do sistema Alfa Centauro. Um outro famoso médium contatado por Asta chamava-se George Adamski, um polonês que foi para os Estados Unidos em 1893 e que dizia manter contatos com seres de Vênus e também de Marte e Saturno, sendo que algumas descrições de Astacheran ditas por George Tassel se assemelham aos seres descritos por George Adamski. Ele escreveu 3 livros sobre suas aventuras: Discos Voadores já aterrissaram em 1953, Dentro das Naves Espaciais em 1955 e A Despedida das Naves Espaciais em 1961. Mas um médium, também nos Estados Unidos, fundou a chamada Sociedade Aterius, em 1955, baseado em informações transmitidas por supostos alienígenas, entre eles, novamente, Astacheran. Seu nome também era George King. Uma outra médium muito famosa, contatada por Asta, foi a pessoa que na Terra recebeu a autorização da própria entidade Astacheran para ser sua biógrafa oficial. Seu nome era Thelma Terrell, falecida em 1993. Conhecida nos meios esotéricos e místicos pelo codinome Tuela, que dizia ter pertencido à frota de espaçonaves do comandante Asta numa existência passada. Como muitos outros contatados, Thelma Terrell se auto-intitulava uma pessoa de origem extraterrestre. Um dos livros de Tuela, chamado Asta, Irmandade de Luz, totalmente canalizado, descreve que Astacheran é comandante de uma colossal aeronave que está próxima à atmosfera da Terra. Foi com Thelma que Astacheran passou a se autodenominar Arcanjo Miguel. De repente, ele passa a ser o Arcanjo Miguel. Além de Thelma, outros médiuns contatados foram os alemães Hermann Hugh e Ethel P. Hill e o suíço Karl Schoenberg. No Brasil existem várias pessoas que dizem manter o contato com a entidade Astacheran e são orientadas a seguir seus ensinamentos. Será que tantos médiuns são todos realmente médiuns dele? No Brasil existem várias pessoas que dizem manter contato com a entidade Astacheran e são orientadas a seguir seus ensinamentos. O mais conhecido e antigo seria o Centro de Estudos Exobiológicos Astacheran, localizado em Salvador. Fundado por Paulo Fernandes em 1973, ele alega que teria mantido contatos físicos e telepáticos com Astacheran desde 1969, com o objetivo de divulgar suas supostas mensagens e pregar que Jesus seria um membro da equipe do comandante extraterrestre e que teria o nome de Lord Sananda, participando como representante da Terra na Confederação Intergaláctica de Asta. Vejam que absurdo, né? O Jesus, que tem a posição de Filho de Deus, né? O manto de Vishnu, o manto de instrutor do mundo, participando como membro de um suposto São Miguel. É bem ao contrário, São Miguel é que serve as legiões de Jesus. Um absurdo inaceitável. Esses falsos ensinamentos dizem para que os filhos de Deus chamem por esses falsos nomes nas horas de perigo, ao invés de chamarmos pelos nomes sagrados dos mestres, nomes que carregam suas vibrações e energia. Outros 2 médiuns brasileiros são Rodrigo Momo e o professor Lúcio Barbosa. Lúcio diz que esta entidade se apresenta como sendo o comandante de uma frota de naves estelares em missão na Terra. E Rodrigo, só para que entendam o tamanho do disparate, entre outros absurdos, canaliza a informação que afirma que Saint Germain agora é o Mahashohan e que Mestre Elmória foi destituído do 1º raio e agora atende o 20º raio. Isso é uma grande mentira. Elmória continua sendo o Chohan do 1º raio, da vontade divina. Jesus continua sendo Jesus e São Miguel tem seu sagrado nome que significa aquele que é igual a Deus e isso também não muda. No Chile, vive um médium contatado que diz ser filho de Astacheran, seu nome é Aaron Cheran. Irmãos e estudiosos dos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. As forças de Deus são as forças etéreas. Assim, elas não estão com os UFOs ou com os seres do astral.
nem tampouco com os médiuns espíritas, mesmo que alguns afirmem atuar no éter divino. Os mestres ascensos devem ser contratados pelo poder da palavra sagrada, e o caminho para o divino está em nossos corações. São Miguel e as legiões de luz, Jesus, Maitreya, Gautama Buda, Sanat Kumara, São Miguel e todos os seres cósmicos que o seguem nessa grande luta pela verdade da liberdade da humanidade. A libertação está na ascensão individual de cada um de nós. Todos estes viajam pelo cosmos livremente e na velocidade da luz, mas sem a necessidade de naves ou discos voadores, ensinado por algumas dessas falsas escolas, que dizem pertencer à grande fraternidade branca. Os mestres não mudaram seus nomes e não mudarão. Mantenham-se longe desses impostores da luz maior. E isso inclui mensagens canalizadas como Kriyon, Urantya, Comando Ashtar Sheran, Sananda, Lorde Símios e todos aqueles que afirmam que os filhos da luz precisam se entregar para a proteção dos UFOs e seres de outros planetas em 2012. Os impostores da luz atuam única e exclusivamente no astral e no físico, nada tendo de real no plano do éter divino. Se definimos a nossa caminhada pela trilha segura dos mestres ascensos da grande fraternidade branca, não devemos perder o nosso precioso tempo investigando outros caminhos e escolas que surgem dos devaneios do astral do plano dos mortos. A humanidade já está muito atrasada em sua evolução espiritual. E não sabemos quanto tempo nós temos pela frente. Só podemos ter certeza do exato segundo em que vivemos. Amanhã poderá ser tarde demais. Se somos devotos de Jesus e de São Miguel, não devemos dar a atenção ao que dizem os impostores dos mestres Sananda e Ashtar Sheran. Notícias como estas que vêm por e-mail, indicando portais externos ao coração sagrado que temos dentro de nós, e outras que estão por vir, não devem nos impressionar. Estas mensagens sensacionalistas têm a finalidade de confundir, perturbar e desviar os filhos da luz de seu caminho de volta ao lar. Jesus veio há 2000 anos atrás. Em sua missão de amor à humanidade, ele abriu os portais da cristicidade para todos os filhos de Deus. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Repitam comigo. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Esta é a porta da câmara secreta do Cristo, individualizado em nossos corações. Este é o único portal que realmente nos interessa. O portal interior. Somente você pode fechar ou abrir esta porta para contatar o divino. O raio azul e todos os outros raios de Deus, e eles são 12, 7 principais e 5 secretos, estão sempre à nossa disposição. Basta para isso praticar as invocações, a palavra sagrada em ação, com devoção e o amor ao próximo. Se você tem como meta principal a unidade com o Pai, atingir o ritual da ascensão, libertar-se da roda de encarnações, transmutar o seu karma negativo e cumprir sua missão aqui na Terra, então fixe a sua atenção nesta meta, porque ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Eu vou ler para vocês um texto da mensageira Elizabeth Clare Prophet. Ela diz, no livro Fundações do Caminho, Foundations of the Path, no capítulo sobre impostores dos mestres ascensos e o correto uso do nome dos mestres ascensos, o grande diretor divino nos explica que o nome dos mestres ascensionados e dos seres cósmicos e angelicais são chaves para o seu padrão eletrônico, para a sua consciência e vibração. Abre aspas. Cada letra do alfabeto é uma chave para uma frequência cósmica e a combinação das letras no nome desses grandes seres luminosos constituindo a sua nota-chave pessoal. No caso dos mestres muito conhecidos como Jesus Cristo, que vem sendo invocado há mais de 2 milênios pelos seus devotos, um grande momentum de luz coalesceu em torno do seu sagrado nome. O nome do Filho de Deus é tão poderoso que ainda hoje é usado para expulsar demônios e entidades. Mesmo sem o conhecimento deste fato, vários canalizadores proclamam que os nomes do grande diretor divino, Saint Germain, Jesus, Arcanjo Miguel, Ciclopeia,
Maitreya, entre outros, agora estão mudados. E esses novos nomes atribuídos por esses canalizadores não são dos mestres, mas de impostores, que desejam usurpar o cargo e a luz desses magníficos seres cósmicos. Esses impostores são perigosos magos negros que enganam suas vítimas, fazendo-as invocar os seus falsos nomes quando oferecem adoração a Deus em oração a pelos decretos e invocações. Esses seres das trevas usam as puras energias dos estudantes para perpetuar sua conspiração contra a luz no planeta. Outras vezes, os canalizadores informam que, além dos nomes, também os cargos dos seres magníficos, como o Mahashohan e Paulo Veneziano, Arcanjo Miguel, foram trocados, ou ainda que certos mestres, como Amado Elmora, seguiram para outros serviços cósmicos e já não estão mais disponíveis para responder aos chamados da humanidade não ascensa. Tudo isso é trabalho desses impostores. Nunca é demais lembrar que Jesus já nos advertiu há muito tempo que no final dos tempos iriam aparecer muitos cristos e que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Quando nos defrontamos com esses casos, o melhor a fazer é invocar a nossa divina presença Eu Sou e nosso Santo Cristo pessoal e pedir que nos mostrem a verdade e revelem a mentira e o mentiroso. Mensageira da Grande Fraternidade Branca, Elizabeth Prophet. Fecha aspas. A Elizabeth de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos escreveu e diz: quero receber informações sobre queima de karma. Como deve ser o processo feito em grupo? Obrigado. Olá, Elizabeth. A queima do karma ocorre quando dedicamos sessões de comandos de luz e mantras da chama violeta. Você poderá encontrar esses comandos, mantras e invocações em nosso site. E, além disso, você poderá adquirir os CDs de Saint Germain e das 108 invocações da chama violeta para aprender a entonação correta dos comandos. Procure também em nossa página de entrevistas a entrevista número 1, que é uma verdadeira aula sobre a chama violeta. E ainda a aula sobre a chama violeta, que se encontra na forma escrita na página de ensinamentos. Eu estou à disposição para ouvir as perguntas mais específicas sobre o assunto, caso venha a surgir novas dúvidas. O Carlos, do Mato Grosso do Sul, mandou sua pergunta através da gravação no e-vídeo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Maria Lúcia. Aqui é Carlos, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vitória sempre. Que vocês estejam sempre na luz de Deus. Eu gostaria de perguntar a você, Paulo, sobre a troca de energia no cumprimento, tanto no abraço como no aperto de mão, ou mesmo num olhar. É da nossa cultura nos abraçarmos, cumprimentarmos com as mãos. E quando a pessoa que você cumprimenta ou abraça não é uma pessoa que você tem uma convivência, vamos dizer assim, amistosa, você sabe que aquela pessoa não é sua amiga, mas por uma questão social, você abraça, cumprimenta, né? O que você faz na sequência, após esse cumprimento, um abraço, um aperto de mão? Você invoca um decreto de São Miguel, você invoca a presença de Astreia e Pureza. Qual o melhor caminho, Paulo? Uma outra coisa, no cumprimento oriental, faz-se a palavra Namastê e inclina-se uma pessoa para a outra, desejando que o seu eu superior esteja cumprimentando o eu superior da outra pessoa. Esse seria o correto entre os cumprimentos e não se tocar como nós fazemos? Um grande abraço a vocês todos, fiquem na luz de Deus, vitória sempre. Olá, Carlos. Acho que cada caso é um caso e não podemos generalizar. Mas vamos lá. Vou dar alguns exemplos de como eu agiria em diferentes situações. Em minha cidade existem alguns sujeitos que são verdadeiros magos negros e eles não sabem que eu sei quem eles realmente são. Mas como eu já fui apresentado a eles, sempre que eu os encontro pela rua, passo rapidamente e evito conversar ou tocar neles. Eu digo somente, olá fulano, como vai? E passo como se estivesse com muita pressa. Quando isso não é possível, e eu tenho de cumprimentar, jamais os abraçaria. E isso eu só faço com pessoas que eu realmente gosto, confio. Nesse caso, então, eu aperto as mãos ou dou um aceno com a mão, sem tocar em nenhuma das pessoas presentes. Eu digo a todos, olá, como vão vocês? Tudo bom? Opa, como vai? Chega e não toca.
Se tiver de apertar as mãos, faça isso e pronuncie a palavra Shiva 3 vezes. E diga Shiva, Shiva, Shiva. E depois diga Shiva, qualifique a minha energia com o seu poder purificador agora. Faça isso sem as pessoas notarem. E é claro que você pode invocar São Miguel e Astréia e o poder deles é imenso. Mas se você não tem como fazer uma invocação porque está na frente das outras pessoas, então você pode murmurar Shiva, 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 bem suave. Shiva representa o fogo sagrado do Espírito Santo e seu poder é imenso. Ele varre as impurezas em uma espiral ascendente. Se você não puder falar na hora a palavra Shiva, você pode falar depois e fazer o pedido depois, porque você tem até o final do dia, quando você for dormir, para fazer isso. Mas pessoalmente eu não gosto de deixar para depois, eu faço logo na hora. Eu Shiva, 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 eu viro para o canto, eu faço o que for possível, mas eu não deixo de fazer a minha invocação. Elizabeth Prophet nos ensina que devemos ir, se possível, na hora de conflito, numa hora de energias ruins no ambiente ou numa festa, em qualquer lugar que você estiver, vá no banheiro, feche a porta e faça as invocações de lá. Se for preciso, fazer invocações no banheiro não é uma coisa errada. Agora, se você não gosta da pessoa e a pessoa não gosta de você, não há por que se tocarem. Um cumprimento educado é o suficiente. Quanto a cumprimentar um filho da luz, o Namastê é um bom cumprimento. Mas eu discordo sobre a forma como você entende isso. Não é o meu eu superior que se curva, mas sim sou eu que me curvo à luz do eu superior no coração da outra pessoa. É o reconhecimento da chama divina no coração do meu irmão. Nunca nos curvamos a uma pessoa que serve à falsa hierarquia. Nós só nos curvamos para a luz. Mark Prophet ensina o cumprimento do coração, da cabeça e da mão. Ele diz: com o sinal do coração, da cabeça e da mão, eu te cumprimento. Enquanto fala, ele toca inicialmente o coração com a mão em concha, então ele se curva enquanto toca a cabeça com a mesma mão e estende a mão em direção à pessoa, a quem está cumprimentando com a palma virada então para cima, como se estivesse ofertando uma porção de sua luz. Vocês já devem ter visto este gesto em filmes árabes. No livro Os Mistérios Desvelados e Ensinamentos do Mestre Saint-Germain ditados a Guy Ballard, encontramos uma referência a este cumprimento. Está escrito, abre aspas, no momento preciso em que o rei deixava seus aposentos particulares a caminho do salão de banquetes, uma luz ofuscante rutilou no palácio e Saint-Germain surgiu diante de nós, à semelhança de um deus. A luz que o cercava quase cegava pelo brilho, e foi preciso alguns segundos para que a ela nos acostumássemos. Seus belos cabelos dourados pendiam-lhe sobre os ombros e estavam presos por um diadema de diamantes azuis, que lhe contornavam a cabeça. Sua própria radiação intensa brilhava através da cor dos cabelos, a ponto de parecer luz solar. O penetrante e cintilante violeta de seus olhos contrastava fortemente com a tez, que revelava a sua cor rosada de mocidade e de saúde perfeita. Seus traços fisionômicos eram muito regulares, como os de antigos gregos. Vestia roupagem de maravilhoso deslumbrante tecido branco, inteiramente diferente de qualquer conhecida do nosso mundo moderno. Esse traje se lhe ajustava ligeiramente ao corpo à altura da cintura, que era cingida por um cinto de diamantes amarelos e safiras, com uma faixa pendente até os joelhos. No dedo médio da mão esquerda via-se-lhe um anel com esplêndido diamante amarelo e no da mão direita outro com uma safira de brilho quase igual. Ambas as joias cintilando extraordinariamente em virtude da grande radiação de seu portador, que acabara de chegar na cidade de ouro. O rei surpreendeu-se e manifestou grande alegria ao seu aparecimento e, fazendo o sinal do coração, da cabeça e da mão, curvou-se em reverência diante dele, oferecendo ao mestre Saint-Germain o braço. Assim, prosseguiram até o salão de banquetes. Aqui, as mesas tinham sido guarnecidas com um completo serviço de ouro, cristal e jade. Os filhos do rei chegaram logo depois e, ao avistarem seu querido mestre,
quase não contiveram a alegria. Entretanto, não esqueceram a dignidade do momento e, fazendo o sinal divino que lhes ensinara, inclinaram-se respeitosamente diante do pai e de seu distinto hóspede. Foi dado o sinal e todos se sentaram. O rei sentou-se à cabeceira da mesa, o mestre Saint-Germain à sua direita, seguido da princesa. O filho primogênito ficou à esquerda do rei. Ao seu lado, o irmão mais moço e os restantes da Cidade de Ouro. Ao terminar o banquete, o soberano levantou-se, ficando todos atentos. Permaneceu silencioso por um momento e, estendendo a mão ao amado Saint-Germain, apresentou-o aos hóspedes. O mestre inclinou-se graciosamente e o rei contou-lhes como lhes fora ensinada a ele e aos filhos a mais alta lei espiritual. E como as grandes bênçãos que caíram sobre aquele país e seu povo eram o resultado do grande amor do mestre. Além disso, explicou-lhes que o banquete fora oferecido a ele para indicar seu sucessor ao trono. Fez sinal ao filho mais velho para se levantar e proclamou-o futuro governante da nação. Tirando o manto real, colocou-o sobre os ombros do filho e Saint-Germain, pousando as mãos sobre a sua cabeça em sinal de bênção, disse: Eu vos abençoo, meu filho, em nome e poder do poderoso Deus Uno, no homem e no governo do universo, cuja suprema sabedoria vos há de dirigir, cuja luz vos iluminará, cujo amor vos abençoará e envolverá, bem como a vossa terra e o vosso povo. Tocando com o polegar da mão direita a testa do jovem, o amado mestre Saint-Germain levantou a mão esquerda e um ofuscante jato de luz os envolveu a ambos. Fecha aspas. Muito bonito esse texto, né? Para concluir, queremos informar que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.